Você pode não ter sentido, mas o Huddersfield Town já foi o maior time do futebol inglês. Como assim você não conhece o Huddersfield? Tudo bem que ele andou meio sumido, mas a sua história jamais será apagada. Há 100 anos atrás, em 1922, o Huddersfield conquistou o título da Copa da Inglaterra e também da Supercopa diante do campeão inglês, inaugurando o melhor momento vivido em toda a sua história. Se você ficou curioso, continua nesse vídeo até o final, manda esse link para todos os teus amigos, que eu vou te contar depois da vinheta. O Huddersfield Town Association Football Club é um clube da cidade inglesa de Huddersfield, localizado a cerca de 306 km ao norte da capital Londres, no meio do caminho entre Leeds e Manchester. Fundado em 15 de agosto de 1908, o time manda suas partidas no estádio John Smith, com capacidade para pouco mais de 24 mil torcedores e que foi inaugurado em 1994. O Huddersfield conseguiu acesso para a primeira divisão do futebol inglês na temporada 1919-1920, quando encerrou a segunda divisão daquela temporada como vice-campeão, 6 pontos atrás do Tottenham, que ficou com o título daquela segundona. Também em 1920, o Huddersfield chegou pela primeira vez na decisão da Copa da Inglaterra, eliminando pelo caminho times como Brentford, Newcastle, Plymouth, Liverpool e Bristol City. Porém, perdeu a decisão em Stamford Bridge, estádio do Chelsea, para o Aston Villa. O time ainda seria vice-campeão da Copa da Inglaterra em 1928, quando perdeu a final para o Blackburn. Em 1930, quando perdeu a final para o Arsenal. E em 1938, quando perdeu a final para o Preston North End. O clube viveu um momento mágico no começo da década de 1920, quando faturou o título do campeonato inglês 3 vezes seguidas, 1924, 1925 e 1926. Fato que até hoje só foi igualado pelo Arsenal em 1935, pelo Liverpool de 1984 e pelo Manchester United em 2001 e em 2009. Nos 2 anos seguintes, o Huddersfield ainda foi vice-campeão inglês, perdendo o título de 1927 para o Newcastle e o de 1928 para o Everton, vindo também a perder o título de 34 para o Arsenal. Após a Segunda Guerra Mundial, o clube entrou em declínio, sendo rebaixado para a segunda divisão na temporada 51-52, retornando à elite apenas na temporada 70-71. Após ter conquistado na temporada anterior o título da segunda divisão, após encerrar o campeonato com 7 pontos de vantagem sobre o vice-campeão Blackburn. O Huddersfield chegou a conhecer a tenebrosa quarta divisão, mas conseguiu ser campeão dela na temporada 79-80, ao encerrar com 2 pontos de vantagem sobre o Walsall, e bem lentamente começou a subir. Após 45 anos longe da primeira divisão, o Huddersfield disputou a Premier League na temporada 2017-2018, mas já na temporada seguinte ele foi rebaixado após encerrar em último lugar e desde então vem jogando a segundona. Na temporada 1921-1922, aquela em que o Huddersfield ganhou a sua única Copa da Inglaterra, o time era treinado por Herbert Chapman, ex-treinador do extinto Leeds City, e que encerrou a carreira em 1934 no comando do Arsenal, e tinha jogadores como o goleiro escocês Sandy Mudge, vindo do Aberdeen, da Escócia, e que encerrou em 1924 no Newcastle, os zagueiros James Wood, vindo do extinto South Shields, e que encerrou em 1925 no Blackpool, e Sam Wadsworth, vindo do Blackburn, e que encerrou em 1930 no Burnley. Os meias Charlie Slade, vindo do Aston Villa, e que encerrou em 1927 no Darrington. Tom Wilson, vindo do Sunderland, e que encerrou em 1932 no Blackpool. E Billy Watson, que fez toda a sua carreira no Huddersfield, de 1911 a 1927. E os atacantes George Richardson, que jogou no Huddersfield entre 1914 e 1924, quando se transferiu para o Hull City, onde encerrou a carreira. Frank Mann, vindo do Aston Villa e que encerrou em 1930 no Manchester United. Ernie Islip, vindo do Sheffield FC e que encerrou em 1929
no Wrexham, do país de Gales. Clem Stephenson, vindo do Aston Villa e que encerrou no próprio Huddersfield em 1929. E Billy Smith, que jogou no Huddersfield de 1914 a 1934, quando se transferiu para o Rochdale, time do qual encerrou a carreira em 1935. Até hoje, os confrontos da Copa da Inglaterra são disputados em partida única. Caso haja um empate, ocorre uma segunda partida com o mando de campo invertido. Um fato interessante é que por 84 anos, ou seja, da fundação em 1908 até 1993, o Huddersfield jogava na cidade vizinha, Leeds. O adversário do Huddersfield Town na primeira fase foi o Burnley, e jogando no estádio do adversário no dia 7 de janeiro de 1922, o Huddersfield empatou com o Burnley em 2-2, tendo sido os gols do Huddersfield anotados por Ernie Islip e Billy Watson. Assim, se fez necessário o jogo da volta em Leeds no dia 11, e o Huddersfield confirmou a classificação ao vencer o Burnley pelo placar de 3-2, tendo sido os gols do Huddersfield marcados por Clem Stephenson 2 vezes e Frank Mann. Uma curiosidade, existe o Burnley e existe o Barnsley. É diferente, viu? Na segunda fase, o adversário seria o Brighton, que na fase anterior havia eliminado o Sheffield United. Jogando no estádio do adversário no dia 28, o Huddersfield ficou no empate em 0-0 diante do Brighton. Desta forma, se fez necessário o segundo jogo, que seria realizado na cidade de Leeds, em 1º de fevereiro de 1922. Jogando em casa, entre aspas, o Huddersfield se classificou ao vencer o Brighton por 2-0, gols de Clem Stephenson e George Richardson. Nas oitavas de finais, o Huddersfield enfrentaria o Blackburn, que nas fases anteriores havia eliminado o Southport e o Swindon Town. Jogando no estádio do adversário no dia 18 de fevereiro, o Huddersfield empatou com o Blackburn em 1-1, tendo sido o gol do Huddersfield anotado por Frank Mann. Mais uma vez, se fez necessário o segundo jogo, e jogando em Leeds no dia 22, o Huddersfield garantiu a classificação ao vencer o Blackburn por 5-0, tendo sido os gols anotados por Ernie Islip 2 vezes, Billy Smith 2 vezes e Frank Mann. O oponente das quartas de finais seria o Millwall, que nas fases anteriores havia deixado para trás o Ashington, o Crystal Palace e o Swansea. Jogando em Leeds no dia 4 de março de 1922, o Huddersfield venceu o Millwall pelo placar de 3-0, gols de Clem Stephenson 2 vezes e Ernie Islip, garantindo desta forma a classificação sem necessidade de segunda partida. Nas semifinais, o time teria pela frente o Notts County, que nas fases anteriores havia eliminado o Grimsby Town, o Bradford City, o West Bromwich e o Aston Villa. Jogando em campo neutro na cidade de Burnley no dia 25, o Huddersfield confirmou a classificação para a grande final após vencer o Notts County por 3-1, tendo sido os gols da classificação anotados por Frank Mann, Billy Smith e Clem Stephenson. A grande final seria diante do Preston North End, que para chegar até ali havia deixado para trás o Wolverhampton, o Newcastle, o Barnsley, o Arsenal e o Tottenham. A final foi jogada no estádio do Chelsea, o Stamford Bridge, no dia 29 de abril de 1922, mesmo local onde 2 anos antes o Huddersfield havia perdido o título para o Aston Villa. Mas dessa vez a coisa foi diferente. O Huddersfield venceu o Preston North End por 1-0, gol salvador do atleta Billy Smith, cobrando pênalti, se sagrando pela primeira e única vez campeão da Copa da Inglaterra. Agora eu acho que o seu cérebro vai dar uma bugada. 100 anos atrás, existe a filmagem do gol do título do Huddersfield. Existe sim, olha aí. Billy Smith cobrando pênalti, fazendo 1-0 para o Huddersfield contra o Preston North End, garantindo o título da Copa da Inglaterra de 1922. Mano, é um século. Teve jogo da Copa do Mundo 2002 que eu não assisti porque choveu.
Aquelas antenas que ficavam em cima da casa, pronto, elas. A de lá de casa era alérgica à água. O Huddersfield foi campeão da Copa da Inglaterra em 1922, com Sandy Mudge no gol, James Wood e Sam Wadsworth na defesa, Charles Slade, Tom Wilson e Billy Watson no meio-campo, George Richardson, Frank Mann, Ernie Islip, Glenn Stephenson e Billy Smith no ataque. Calma que naquele ano o Huddersfield Town também ganhou a Supercopa, em jogo que colocou frente a frente os campeões inglês, que foi o Liverpool, e da Copa da Inglaterra. O jogo foi realizado no dia 10 de maio de 1922, no estádio de Old Trafford, estádio do Manchester United, e o Huddersfield bateu o Liverpool por 1-0, gol salvador do jogador Tom Wilson, garantindo assim mais uma taça para o Huddersfield naquele ano. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje era falarmos sobre o título de campeão da Copa da Inglaterra de 100 anos atrás, 1922, conquistado pelo time do Huddersfield. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!